Com 38 semanas e 4 dias a gente fez a VCE, a versão encefálica externa da Liz. Eu achei que eu ia entrar em trabalho de parto lá no procedimento, que ia ser aquele pompeiro, mas parto normal não é bem assim. Demorou, mas chegou! Vamos lá. Eu fiz o meu pré-natal inteiro no SUS, E eu não posso falar do meu parto sem tocar na situação em que a gente teve ali no final, né? O pré-natal foi, assim, bom, né? Eu não tenho do que reclamar. Porém, eu não me atentei e as outras pessoas também, né? Que eu acho que, enfim... sobre a posição da minha filha. E ela estava sentada. Ela estava pélvica quando a gente foi fazer as últimas ultrações. Com 38 semanas, na verdade, a última ultração que eu tinha feito com 30 semanas, ela estava sentada e eu não me atentei, não percebi. Enfim, não fui atrás. Com 38 semanas eu fiz uma ultrassom. E nessa ultrassom, o médico já, tipo, sentada. Você quer parto normal? E aí eu falei, quero. Ele falou, pois não tem como. Vai ter que ser cesariana. Já saí da ultrassom em choque, mal pra caramba. Chorando, porque eu não estava preparada para aquilo. Eu me preparei de fato para o parto normal e fiquei muito mal, muito mal, até que eu encontrei, através de uma amiga minha que é enfermeira obstetra, a doutora Ludmira e a doutora Thaís, que faziam a versão encefálica externa. Lá no nosso perfil tem um vídeo, né, de como foi a VCE, no perfil das meninas. É um procedimento que dá bastante susto, talvez, se vocês quiserem eu falo mais sobre ele em algum outro vídeo específico, né, chama as doutoras, enfim. Mas ele assusta bastante, mas ele é muito mais simples do que a gente imagina e foi muito rápido. Vamos ao parto! A Liz nasceu no dia 24 de janeiro de 2024. E tudo começou no dia 23, né? Naquele dia... tinha namorado, aquela coisa toda e tal. E eu já tava, tipo assim, cara, todo dia, na verdade, eu tava, né? É hoje. Que na reta final a gente fica assim, é hoje. Vai ser hoje, é hoje que eu vou parir. E aí eu tava assim, deu certo, esse negócio de namorar deu certo, é isso que vai induzir meu parto de forma natural e vai dar bom. Aí eu tava já com altas expectativas. Aí eu senti que deu uma saída do muco. Falei, cara, será que é hoje? Será que é hoje? E aí fui viver a minha vida normal no dia 23. Acordei ali saindo uma secreção, mas falei, vou viver a vida e vivi. Nessa reta final eu tive, eu tive bastante contração de treinamento, assim, minha barriga endurecia bastante. E naquele dia seguiu endurecendo, então eu falei, é isso aí, pronto. Segui a minha vida. A gente tinha alugado um escritório que tinha escada. E aí eu precisava resolver algumas coisas, ligar a energia, levar algumas coisas pra lá, um ar-condicionado que a gente tinha comprado, um negócio assim, sabe? E aí eu falei, cara, vamos lá, é isso aí, vou fazer isso. Coloquei minha roupa e fui. E aí eu subi nas escadas, as escadas e minha barriga endurecia. Aí eu, cara, será? Mas não tinha dor, não tinha nenhum sinal de que o trabalho de parto tinha começado. Então eu falei, vou continuar vivendo a vida. E vivi. Fiquei lá na Energisa, assim, balançando em pé, assim, mas balançando, assim, né? O tempo todo e tal. Porque na minha cabeça, eu sempre tinha que estar preparada, sempre em movimento, pra quando acontecesse. E eu tava. E aí, só que eu não podia parar a minha vida. Eu sabia que se eu ficasse em casa ia ser pior. E vivi a vida e tal. Quando deu umas 6 horas, a gente foi pra casa... Fomos descansar e tal. O Caio tinha um jogo de futebol marcado para as 8 horas da noite. Como eu tava na reta final, todas as vezes que ele ia jogar bola, jogar tênis, eu ia com ele ficar caminhando, eu levava a bola, ficava fazendo exercício, aonde eu estivesse. E aí nesse dia, cheguei 6 horas e começou a dar umas dores assim, tipo, que dor é essa? Sabe? Não é só a minha barriga que tá dura, que dor é essa e tal. Beleza, 6 horas, dor ali e tal. Falei, o que eu vou fazer? Vou fazer o que eu sempre estou fazendo quando estou com dor. Vou para o chuveiro quente. Tinha uma playlist
de música, assim, um vídeo do YouTube com várias músicas que eu gostava, que no total dava 40 minutos. Falei pro Caio, falei, ó, o seu jogo é às 8. Vou fazer o seguinte, vou colocar a minha playlist de 40 minutos, vou ficar no chuveiro. Se for igual às outras, em 30, 40 minutos essa dor vai passar. Se não passar, a gente vai pro hospital. Aí ele, de boa, entra aí nesse chuveiro. Eu entrei no chuveiro, coloquei minha playlist e eu não gostava do chuveiro quente. Tipo, eu nunca gostei de água quente, eu sou bem calorenta. Mas aquele chuveiro tava meu Deus do céu, tava quente com força, menino. Eu entrei no chuveiro e fiquei lá a playlist toda, tipo assim, imersa. E aí eu não percebi, já tinha passado, tipo assim, mais uns 20 minutos da playlist. Tipo, já tinha começado outras músicas no modo aleatório. E a dor, ela vinha e voltava, vinha e voltava. Eu falei, gente, isso não tá normal. As outras acabava, cessava. Eu entrava no chuveiro, acabava. Falei, meu Deus, é hoje. E aí, como eu estava no SUS, eu saberia que eu ia ter que ir pra UPA. Da UPA eu ia ter que ir pro outro hospital, porque aqui em Sinop só tem um Santo Antônio pra parir normal, né? E aí eu tava assim, e se eu não tiver dilatado nada, eu vou lá à toa. Eu não quero sair de casa à toa, eu não quero sair de casa à toa. E aí eu me lembrei de uma amiga minha, a Aline, maravilhosa, que me ajudou muito na reta final. Ela é enfermeira obstetra e ela trabalhava até no Santo Antônio. Eu sabia que o plantão dela acabava às 7 horas. Aí eu falei pro Caio, eu falei, esse amor não passou, a dor tá vindo, e agora o que a gente vai fazer? Aí ele, meu Deus, eu não sei. Aí ele falou, e a Aline? Eu falei, meu Deus, vamos ligar pra Aline agora. Aí eu liguei pra Aline e eu falei assim, cara, eu só precisava que você viesse fazer um exame de toque em mim, pra eu saber o quanto eu posso ir pro hospital ou não. Cara, a Aline chegou lá em casa, tipo, eu sinto que até ela tava assim, tipo, pode ser hoje, mas, tipo, não pode ser, sabe? Aí ela, não, Ana, vem cá, então, vou fazer. Aí ela, Ana, hospital? Eu estava de 7 centímetros de dilatação. Mas, hoje, refletindo, eu estava até de boa quanto à dor, né? Eu não tava assim, tendo, ai, meu Deus, eu vou morrer. Não, eu tava bem contida. Só que ela estava com um espaço de tempo bem característico de trabalho de parto. E eu já estava 7 centímetros de dilatação, então vamos para o hospital. Chegamos lá no hospital, eu coloquei a camisolinha lá do hospital e tal, e o chuveiro não estava funcionando. O chuveiro quente não estava funcionando. Eu levei uma bola dessa também e fiquei na bola e falei, meu Deus, eu tô com muito frio, eu tô com frio, eu acabei de sair de um chuveiro quente, tô aqui nesse frio, e agora o que eu vou fazer? Aí eu peguei, mandei uma mensagem, aí eu falei pra minha cunhada, minha família, né, que eu tava lá no hospital, e aí a minha cunhada falou assim, cara, você vai precisar de alguma coisa, você quer alguma coisa pra comer, você quer o quê? Você precisa de alguma coisa? E eu falei assim, cara, eu preciso de uma coberta, um moletom e uma sopa quente, tô com muita fome, e preciso me esquentar. Quando ela chegou com a sopa, eu coloquei o moletom, coloquei a coberta enrolada no meu corpo e comi a sopa. Aí eu lembro que tava até na final de BBB, e aí tipo assim, eu e o Caio começamos a assistir BBB, a gente tava brincando ainda, zoava. Aí eu tinha feito stories antes, dançando, né? E aí a Lud, que tava no plantão, assim que eu cheguei, aí ela brincou, chamou as enfermeiras, a gente dançou lá, vem neném e tal. Aí eu tinha uma amiga minha que tava terminando a faculdade de medicina lá, e ela tava lá, né? Aí ela foi lá também, tipo, massageou minhas costas, tá? Tava tudo muito lindo, muito calmo. As contrações vinham, eu não consigo falar pra vocês assim que, ai meu Deus, doeu muito aquelas contrações, eu tava morrendo, eu tava muito de boa. Beleza, foi dando hora, eu fui andando, sempre em movimento, não tinha chuveiro quente, e enfim. E aí só tinha eu e o Caio também, eu parei no SUS, mas só tinha eu e o Caio lá. E assim ficou eu e o Caio a noite inteira. Por quê? Porque eu não foi evoluindo, assim, ficou, tipo, deu uma estagnada, assim, sabe? E eu comecei a ficar com sono, ficar cansada de madrugada.
E aí eu nem conseguia colocar as músicas bonitinhas de playlist, nem nada do tipo. Aí quando começou a tipo, acalmar, assim, eu sei que as enfermeiras foram descansar, só tinha eu lá e tudo mais. Mas elas vinham de 1 em 1 hora escutar o coraçãozinho da Liz. E aí eu peguei e falei assim, Deus, eu preciso descansar. Eu preciso descansar pelo menos um pouco, porque senão eu não vou aguentar. Pelo jeito isso aqui vai demorar mais do que eu imaginava. E aí eu lembro que era umas 4 horas da manhã. Eu peguei e coloquei uma playlist assim e fiquei de 4 apoios assim na cama, em cima da cama mesmo, que era a posição que eu mais achava confortável durante a contração. E eu peguei e falei assim, Deus, por favor, me ajuda a dormir um pouco. Eu preciso descansar, eu preciso dormir um pouquinho. E aí eu coloquei a música assim no meu ouvido e fui tentando ficar calma, respirar fundo. E eu consegui descansar 1 hora. Eu dormi 1 hora, o Caio também deu uma dormidinha nessa hora. E aí eu descansei. Na hora que eu acordei, era umas 5 e pouco, eu já fui procurando alguém. Eu falei, gente, vocês precisam ver se evoluiu esse negócio aqui. Faz um exame de toque em mim de novo e tal. Quando elas fizeram, já estava de 9 centímetros para 10. E aí foi aonde o jogo virou, tudo virou. Porque minha bolsa ainda não tinha estourado. E eu sabia que se estourasse, ajudava em alguma forma. Mas eu não queria estourar, eu queria que fosse o mais natural possível. E aí eu fiquei me segurando. Daí chegou uma maravilhosa enfermeira, perfeita, linda, maravilhosa da minha vida, chamada Thaís, lá do SUS. Ela chegou, se apresentou, conversou comigo e tal. E aí ela falou assim, olha, eu não duvido da sua dor, mas você ainda está muito plena. E eu realmente estava. Hoje, percebendo, né, vendo, refletindo, ouvindo relatos, eu realmente não estava ali com contrações tão efetivas assim, pra que eu fizesse um push e ela nascesse, né? E aí hoje, refletindo sobre essas contrações e sobre o meu posicionamento diante da contração, o que eu percebi? Eu sempre ficava em movimento e tal, e quando vinha a contração, eu ficava procurando ali o meio mais confortável de sentir a dor, tipo assim, como eu menos sentia a dor, meio que fugindo, sabe? Daquele momento. E aí, quando ela falou isso, o Caio olhou pra mim assim e falou assim, amor, ela tem razão e isso só vai acabar quando ela nascer. Então, tipo, se entrega um pouco mais, sabe? Vive, porque só vai acabar quando ela nascer. E aí pronto, aí começou na minha cabeça, só acaba quando ela nascer, tipo, só vai acabar quando ela nascer, não tem negócio que do nada vai parar e... Não, é só quando ela nascer, eu não tenho pra onde fugir. E aí, eu fiquei mais um tempinho, quando deu umas 9 horas, eu falei assim, beleza, vamos estourar minha bolsa, vai que isso engrene com mais facilidade. E aí, quando eu fui estourar a bolsa, gente, eu vou contar com bastante detalhes, tá? Porque eu acho que detalhes são importantes. Quando ela foi estourar minha bolsa, ela passou a mão assim e falou assim, olha, tipo, ela fez o exame de toque de novo, assim, mexeu lá, né? Falou, olha, eu acho que tem um cocô aqui e ela tá meio alta e esse cocô pode estar atrapalhando. E, cara, aquilo ficou na minha cabeça. Por quê? Porque eu sempre tive prisão de ventre. Sempre tive. E na gravidez, tive mais. E naquela semana, eu tava alguns dias mesmo sem fazer cocô. Tipo, eu não tinha feito cocô no dia, sabe? E eu realmente estava com vontade de fazer cocô. E aquela vontade de fazer cocô estava me tirando do foco da contração, porque quando vinha a contração, vinha uma vontade de fazer cocô, só que eu sabia que a força que eu precisava fazer não era de fazer cocô, então, tipo, eu não estava com vontade de fazer força. Aquilo foi criando um negócio na minha cabeça que me deixou confusa, e foi isso que deu uma travada, sabe? Na hora que ela falou do cocô, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer cocô. E aí começou, gente, a saga do cocô no meu parto. E ela falou, quando você sentir vontade de fazer força, você vai saber que é a vontade de fazer força. Então, realmente, talvez seja a hora de fazer cocô. E aí, gente, quando eu era criança, a minha mãe mandava eu ficar agachada, assim, tipo, igual eu tô aqui na bola, só que sem a bola, né? Pra fazer cocô, e aquilo ajudava. Lá vai eu no banheiro do hospital, eu agachei no chão.
e comecei a tentar fazer cocô, tipo, no meio das contrações. Eu tentei fazer cocô e tal, e aí eu consegui fazer um pouquinho, aí o Caio entrou assim, Ana, o que tá acontecendo? Você tá cagando no chão? Eu falei, aham. Aí ele catou, tipo, ai gente, o parto, intimidade e relacionamento, é tudo de bom. E aí ele catou e tal. E aí até a menina tinha falado, perguntando se eu queria passar vaselina, essas coisas assim, pra me ajudar a soltar mesmo. E aí eu aceitei, né? E passei e tal. Aí eu levantei do chão, sentei no vaso, tentei achar uma posição que me ajudasse. Não conseguia, vinha contração e tal. E aí, gente, eu peguei, teve uma hora que eu fiz uma força e eu tirei o cocô. Gente, acho que isso é muita intimidade, né? Vou deixar completo mesmo. E eu tirei um pouco de cocô, assim. E aí o Caio tava junto. E o Caio, Ana, se limpa e tal. Aí eu me lavei e tal. Falei, cara, mas eu sinto que ainda tem, sabe? Ainda falta. Ainda tinha cocô pra sair. Aí, mas beleza, já saiu um pouco, já vai melhorar, ela já vai descer, já vai nascer, vai dar certo. E aí, como que é, né? Muitas mulheres dizem, eu tenho medo de fazer cocô na hora do parto e tal. E, gente, como pode? A minha dificuldade era fazer cocô. Eu sabia que eu não ia fazer cocô, assim, do nada. E aí, eu tive que forçar e tal. Voltei pra sala lá. E aí, eu fiquei sentada, assim, com os joelhos no chão. E ficava na contração naquele tempo. E aí, ainda assim, tinha o cocô. E aí, colocaram comadre. E eu terminei de fazer o cocô. Quando eu terminei de fazer esse cocô, gente, foi, assim, libertador. Porque daí parece que eu realmente sentia a contração dessa gravidez. Eu tô, meu Deus, faço cocô todo dia, cocô todo dia, cocô todo dia. Ai, que engraçado, porque, enfim, só a gente sabe o que a gente passa, né? Onde nosso calo aperta. E aí, eu peguei, fiz cocô e aí a minha mente, tipo assim, foi abrindo, assim, sabe? Pra contração, pra dor que eu tava sentindo. Só que até então, né, eu acho que com esse movimento eu acabei desconcentrando, acabei perdendo o fio da meada. E as minhas contrações, elas não estavam tão efetivas. E aí foi aonde me sugeriram colocar ocitocina. Eu queria de forma mais natural e tal, só que eu já estava bem cansada, já eram umas 10 horas da manhã, 10h30, sabe? E aí eu tava bem cansada assim e tal. Durante todo o meu trabalho de parto eu fiquei bem ativa mentalmente falando. E aí nessa hora assim do cocô e tal, eu fui perdendo um pouco, fui ficando bem adrenalizada, bem agitada assim. Mas eu lembro de falas, eu lembro que o Caio, durante as contrações, o Caio olhava assim nos meus olhos e falava, amor, aí eu falava assim, amor, eu não vou dar conta. Daí ele falava assim, você vai dar conta sim, você nasceu pra isso, você estudou pra isso, você se preparou pra isso, você vai dar conta. E ele sempre falava isso, pegava na minha mão, me segurava, eu ficava de cócoras assim, e ele me segurando pelas mãos e tal. Então eu tava ciente, mas ao mesmo tempo muito cansada e exausta. Eu percebi que o parto, ele suga mesmo a energia da gente, puxa energia, você fica bem cansada. E eu tinha passado a noite também, né? Então isso contribui pra ficar mais cansada ainda, com sono. E aí, quando eu decidi a ocitocina, foi por isso, assim. Foi tipo, cara, eu estou muito cansada. E eu preciso que essas contrações evoluem de vez e engrenem e vá. E aí, colocaram a ocitocina, eu acho que foi coisa assim, tipo, de menos de 1 hora. As contrações começaram a, tipo, vir com mais força. E aí, é onde eu não conseguia sair muito do chão. Eu parei de me movimentar e fiquei mais numa posição assim de 4 apoios, de joelhos assim, sabe? E aí foi onde as meninas perceberam a minha movimentação, como eu fazia com o rosto, a boca, enfim. E aí nessa hora a Thaís foi almoçar, deu a hora do almoço e aí ela foi almoçar, era a enfermeira que sempre tava lá junto comigo. E ela foi almoçar e eu comecei, meu Deus, vai nascer, cadê aquela enfermeira? E aí eu lembro que quando eles estavam me levando pra sala de parto, assim, eu vi ela no corredor, assim, chegando. E eu falei, ai, ela voltou do almoço dela, graças a Deus. E aí ela chegou, assim, me colocou sentada numa banqueta e falou, gente, chama o Dr. Walter, vai nascer. Tipo, vai nascer.
E aí o Dr. Walter era o doutor de plantão, né, o plantão do SUS e tudo mais. E aí ele chegou e já estava coroando, eu estava fazendo força e ele estava coroando e eu senti aquele círculo de fogo, eu senti bem nítido mesmo, que ela tava coroando. E eu falei, meu Deus, que loucura é essa daqui? Daí elas falaram, é o círculo de fogo, ela tá coroando e tal. E aí colocaram um Caio assim atrás de mim, jogaram um óleo e ele ficava massageando assim. E aquilo ajudou muito também. Eu acho que o fato da mão do homem ser quente e tal, e me dava uma, né? Só que eu não estava sentada naquele momento, eu acho que por conta de tudo que aconteceu antes, eu não estava conseguindo entender a força que eu fazia, o movimento que eu fazia, a respiração que eu fazia. Eu tinha perdido um pouco a minha concentração naquilo que eu estudei, sabe? E aí eu não estava conseguindo. Daí o doutor ficou na minha frente e eu acho que eu fiz umas três forças assim e eu não estava conseguindo manter aquilo. Aí eles me sugeriram, você quer deitar em posição ginecológica? Não era, né, antes. A minha melhor posição, a posição dos sonhos, que eu queria muito parir, não era. Eu tava gostando da ideia de parir sentada do jeito que eu estava. Só que eu não estava entendendo nada. Eu não tava conseguindo compreender aquilo, assim. E aí eu deitei com as pernas assim, mas eu não deitei com as pernas penduradas. A maca tinha um suporte pra colocar o pé e não colocar a perna, igual fica quando a gente vai fazer Papa Nicolau, que a perna fica assim. Eu fiquei com a perna do jeito que eu tô aqui, só que deitada. E aí eu fiquei assim, e aí eu ainda fiz mais uma força, e aí tinha umas enfermeiras lá e tal, tinha uns residentes também. E aí a enfermeira que ficou comigo, ela ficou, tipo, o Caio ficou aqui em mim, a enfermeira tava bem aqui, o médico bem na minha frente. E aí eu tava, tipo, fazia uma força e cansava, não respirava, não sei o que eu fazia. Só que todo mundo tava percebendo que não tava sendo efetivo, sabe? E aí foi aonde o doutor pegou e falou bem assim pra mim, ó, pegou no meu períneo, tipo, o períneo é assim, ele pegou e falou assim, ó, a força vai vir aqui, ó, ela vai sair aqui. E aí ele pegou assim bem de levinho e tava muito sensível, eu senti ele pegando. Na hora que ele pegou, a Thaís pegou a enfermeira que tava do meu lado assim, ela falou assim, ó, e vai sair daqui a força. E aí isso daí foi um puxo dirigido, né? Então, assim, ó, na próxima contração, entenda. E aí na próxima contração, tipo, eu peguei e puxei um ar, assim, e veio a contração e foi, cara, ela nasceu e, meu Deus do céu. Cara, tipo assim, coroou, sim, você sentiu ardendo. Aí passa e sai, meu filho, parece que uma vez, um trem assim que Deus é mais. E saiu, foi de uma vez. Negócio assim de louco, colocaram ela em cima de mim. Aquele misto de sentimento foi uma loucura, tipo. E aí eu tava meio adrenalizada, assim, tal. Aí até o Caio falou que deixaram ela um pouquinho, assim, em cima de mim, né? E aí depois falaram, tipo, tinha que levar a menina pra pesar as coisas e tal. E aí eu tava, assim, tipo, assim... Fiquei assim, sabe? Viajando. Aí eles ficavam, Ana, a neném, Ana. Aí o Caio, Ana. Aí depois que eu, tá, e dei ela pras pessoas lá e tal, o Caio foi. E aí acabou que esse movimento todo que causou as forças que eu fiz, que não deveria ter feito, né? Acredito que o cocô, a posição. E a minha filha também nasceu com mau posicionamento, né? Ela nasceu com a carinha virada pra cima, assim. Normalmente o neném nasce assim. Se eu não me engano, eles chamam de OS. E aí ela nasceu com esse mau posicionamento. Por isso, provavelmente, ela demorou um pouco mais pra nascer. Enfim, existem várias coisas aí no meu parto pra ser analisados com mais detalhe, com riqueza de detalhes. Mas eu tive laceração de 3º grau. Então a gente não sabe o que de fato ocasionou, mas pode ter sido muitas coisas, né? Aí já fizeram um ponto ali na hora, mas a minha recuperação no pós foi super tranquila, mesmo tendo laceração de 3º grau. Então, assim, o parto normal pra mim, ele foi... Cara, ele foi transformador. Foi uma experiência absurda, assim. Eu acho que toda mulher tem o direito de passar, sabe? Porque foi um
misto de emoções, de sentimentos doido, assim, que, meu Deus do céu, que loucura aquilo. Uma experiência muito legal ter o meu marido passando comigo por aquilo também, sabe? Bem impactante. E por ser no SUS, eu me surpreendi de várias formas, foi muito bom, né? Os profissionais que estavam, todos que estavam ali, foi algo muito interessante de se vivenciar no SUS. Então, por isso que eu fiz questão também de fazer esse relato, né? Porque eu percebi que a mulher que ela quer parir, ela pare. A Liz, ela nasceu com 51 centímetros e 4 quilos no dia 24 de janeiro de 2024. E de um pré-natal todinho no SUS, de um parto todinho no SUS. Eu não tive acompanhamento de fisiopélvica, né? Nesse que eu estou tendo, mas eu não tive. E estudei, fui atrás e consegui, sabe? Esse sentimento de que eu consegui, ele me deixou bem revigorada ali. Nesses 1 ano e 8 meses de mãe, eu sei que o parto em si, ele foi uma virada de chave muito grande para eu conseguir ter a noção do que eu sou capaz, sabe? E basicamente foi isso, né, do total, daí contando o tempo que eu fui pro hospital até o tempo que eu pari, foram 16 horas no total, mas ali a fase mais ativa, né, que foi quando depois que eu coloquei a ocitocina, foi umas 3 horas, 4 horas ali direto, com a contração um pouco mais efetiva e depois o expulsivo. Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham acompanhado aí, não tenham achado chato me escutar. Quero compartilhar mais coisas, já estou no fim de outra gestação, né, então já tem mais um relato de parto. Antes de parir, espero conseguir gravar outros vídeos para vocês sobre as 2 gestações, sobre os pré-natais, sobre VCE. E mais alguma coisa que vocês quiserem, vocês podem comentar e deixar aí nos comentários, que eu vou procurar ver com muito carinho e fazer pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aí. Se você conhece alguém que tá pra parir, que tá decidindo sobre o parto normal, que tá fazendo um pré-natal no SUS, compartilha com essa pessoa. Às vezes ajuda ela em alguma coisa, né? Se alguém tem prisão de ventre aí também, compartilha com essa pessoa pra gente ter essa troca de experiência, porque eu acho muito legal. É isso e até mais. Essa amadinha aqui!